Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a melhor planilha que eu já vi nesse tempo que eu estou trabalhando com o trade, para você estar marcando seus pontos de suporte e resistência. Essa planilha ela é baseada em dados estatísticos, onde já foram feitos muitos backtests e muitos estudos, onde são mais de 24 anos de dados e vários outros anos de aplicações. E essa planilha basicamente vai te trazer pontos de suporte e resistência. Ela tem base matemática, não é uma coisa aleatória. E onde você vai estar marcando seus pontos de suporte e ou resistência. Eu vou mostrar ela para vocês entenderem. Aqui eu estou no gráfico diário do Infoot. Vou colocar aqui a marca d'água para vocês verem. Então estou aqui no Infoot, né? No diário. A primeira coisa que eu tenho que procurar é um topo e fundo relevante. Então tem aqui o 126.580, com certeza é um fundo relevante. Então eu vou colocar ali fundo 126.580. A gente vai estar procurando aqui as melhores resistências para a gente estar vendendo topo. Qual que é o último topo que aconteceu ali? Foi o 131, 110. Então eu vou ter os melhores pontos de suporte. Então a partir disso eu começo a fazer as marcações. Olha só, eu coloquei aqui possíveis locais de compras, porque são lugares que o preço tende a parar, mas não quer dizer que ele vai parar, tá? Sempre pensa o seguinte: o mercado é soberano, as pessoas que movimentam esse mercado, as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu quero dizer os milionários e bilionários. Então eles levam o mercado para onde eles querem, tá? Mas vamos colocar aqui exatamente o que está acontecendo para vocês entenderem. Basicamente, a gente vai estar utilizando dados estatísticos para estar marcando. Vou colocar mais uma linha aqui, ó. Vou ensinar de fato vocês a fazerem ela desde o início. Então eu tenho aqui um topo. Você vai escolher o topo que você quiser, aquele que você acredita que seja um topo resistente e um fundo também resistente. Ali o 126.580 demonstrou ser um fundo bem resistente. Vou colocar mais uma linha, uma coluna aqui. Tô fazendo bem devagar, né, para vocês verem. Os dados dos fractais. Então você vai colocar aqui, 400, 600, 1000, 1600, 2600, 4200, 6800. 11.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 10 níveis aqui. 17.800. 2, 5, 6. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 níveis aqui. Esses níveis aqui, eles foram comprovados estatisticamente que são as movimentações do índice.
Coloquei 10 níveis, mas você pode considerar aqui até o 4200, né? São níveis. Então tem aqui o 131, 110, 131, 110. Como que eu vou fazer isso? Se eu quero achar um suporte, então eu vou diminuir, igual isso menos isso. Vou colocar a fórmula para ela ficar automática. E aí eu apenas arrastar a fórmula e ela já vai fazer o cálculo do restante. Então o topo que eu coloquei aqui foi o 131, 110. Então a única coisa que eu vou mexer é aqui. Agora eu vou fazer no fundo. Então o fundo eu vou querer o melhor ponto de resistência para eu vender. Então na resistência você vende e no suporte você compra. Mas eu não estou falando que nem é uma indicação de compra ou de venda, tá? Você vai analisar quando o preço chegar nos locais, na região. Então você joga 50, 100 pontos para cima, 50, 100 pontos para baixo. Vou colocar aqui para sempre deixar aqui, ó. Considerar a região de 50 a 100 pontos de variação, tanto para cima quanto para baixo. Tá certo? Então aqui o fundo, vou colocar 126, 580. Então aqui é ao contrário, é soma isso mais isso. Vou colocar aqui a fórmula para travar. E vamos ver aqui o que acontece. Vou salvar aqui. Então eu tive esse fundo aqui, ó. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês. O candle 15 aqui no diário, ó, ele me deu um fundo relevante. Por quê? Porque o candle 25, ele não conseguiu passar o candle 15, tá vendo? Então eu vou considerar ele um fundo relevante. Vejam só, o candle 25 não conseguiu passar ele. E depois ele subiu aqui, esse candle 26, eliminando todas essas outras barras, né? E praticamente fechando esse gap que existia aqui, ó. Ele quase fechou o gap, ele não fechou o gap existente, ó, entre o 11 aqui, ó, tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui é um gap, certo? Por que que ela é um gap? O gap, que é esse vazio aqui, ó, de negociação entre este candle e o mais alto aqui seria o 17. Então tinha esse gap aqui, ó. Esse vazio aqui, né? Foi uma área vendedora. Posição, vou colocar ele até hoje é dia 9. 09, 02. Aplicar. Então eu tive esse gap aqui, ó, no diário. E esse candle 25 não foi ultrapassado, o fundo dele. Aliás, perdão. O candle 15 não foi ultrapassado o fundo dele. O candle 25 chegou bem próximo. Logo em seguida ele gerou o candle 26, que quase fechou esse gap totalmente aqui que existia. Então eu tenho aqui um fundo relevante, certo? E esse aqui que é o 131, 110, que foi o meu máximo desse candle 26, que é o meu topo relevante. Então eu coloquei aqui na planilha, olha só. Coloquei aqui na planilha. Aqui é o meu dado 131, 110, certo? Vou ocultar aqui, ficar melhor de ver. Deixa eu ver se ele abre aqui, não. Eu vou ter que fazer de volta aqui. Então tem aqui, ó. Vou considerar a região, né? 50 pontos para cima,
50 pontos para baixo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá? Qual foi a mínima desse candle aqui? Ó? A mínima dele foi 127,955. Vamos ver se tem algum aqui próximo. 127,955. Então, um suporte que eu teria aqui tem o 128,510, o 126,910. Então, é uma região que eu ainda posso acreditar que ele vai mais para baixo, né? 126,910. Qual que foi a mínima desse candle aqui? 127,870. Está próximo dos 128 mil. Então 128,510 seria o mais próximo. Então o próximo ponto que ele tende a parar aqui seria o 126,910. Aqui ele está no 127,955, a mínima dele. E o fechamento dele foi 128,280. Enfim, essa planilha aqui é para quem quiser, eu posso estar mandando, não tem problema nenhum. Tá certo. Olha só. A gente teve aqui, ó, 126,580 esse fundo. E quando ele foi subindo, vamos ver o que tivemos aqui, ó. 126,980. Vamos ver o candle 16, qual foi a máxima dele? 129,155. Então vamos ver aqui. 129,155. Olha só aqui, por exemplo. A gente teve um ponto de parada aqui, ó. No candle 16. Muito interessante, ó. Candle 16, ele chegou à máxima dele, foi exatamente 129,155. Olha aqui, esse nível aqui, ó. 129,180. Aí você fala, nossa, mas esse aqui foi a máxima dele, né? Uhum. E coincidência? Não. Não foi coincidência, não. Esse aqui entra dentro da teoria dos fractais. E basicamente a teoria dos fractais envolve a Fibonacci. Por quê? Vejam que é 400 inicialmente, depois 600. Logo em seguida tem o 1000. O que é o 1000? O 1000 é a soma dos 600 mais o 400. Logo em seguida tem o 1600, que é o 1000 mais o 600. Sempre assim a soma do anterior com o próximo, tá vendo? Então 600 mais 1000, 1600. 1600 mais 1000, 2600. 2600 mais 1600, 4200. E assim sucessivamente. Envolve a Fibonacci, que é a soma do anterior com o próximo. Então, basicamente, o que eu tenho para hoje, né? Para hoje eu vou colocar aqui, ó, tirar aqui e vou colocar, posso deixar essa linha aqui, é uma mais antiga, né? Mas o que eu tenho para hoje aqui que eu posso imaginar que possa acontecer? Eu tenho lá o topo relevante, que é 131, 110. Eu posso também utilizar o topo do dia anterior, que no caso aqui do candle 28. Qual que é o topo dele? O topo dele foi a máxima, 130, 195. Então, vou colocar aqui, ó, 130, 195. Aqui eu vou ter os melhores suportes. Posso colocar também a mínima dele. Qual foi a mínima dele? A mínima dele, 127,955. 127,955. Aqui eu vou tirar esse amarelo, né? Deixar no automático. Aqui é sem preenchimento. E aqui é onde eu vou alterar. Essa planilha aqui é muito simples de fazer. Se quiserem, pode me mandar um e-mail. Ah, tá. Deixa eu colocar uma observação muito importante aqui. Não é recomendação de compra ou de venda. É apenas estudo compartilhados. Lembrem-se.
O mercado financeiro é soberano e se movimenta conforme os grandes compradores e vendedores. Deixa eu colocar aqui, mesclar, centralizar, o alinhamento, né? O alinhamento, quebrar o texto automaticamente. Então, pessoal, lembre-se, não é recomendação de compra ou de venda. Saibam que o mercado é soberano. É a tendência desses locais, né? Então tem aqui, os dados fractais são fixos. Isso aqui nunca muda, tá? É de 400, 600, igual eu expliquei já anteriormente. Então tem aqui, ó, um topo relevante de ontem, o 130, 195, tá certo? E onde que ele parou ontem? Ele parou no 127,955. Então ele está bem 127, aqui ó, 127,595, tá 400 pontos do 955. Então o que que a gente vai procurar aqui? Ele pode parar daqui para baixo, ó, ele está no 955, então daqui para baixo seria um ponto de parada. Agora eu quero pontos de resistência. Ele está no 127,955, seria o 128,355 primeiro ponto, 128,555 e assim sucessivamente. É isso aí, pessoal. Ah, tá. Vocês podem pegar e colocar as linhas. Eu vou colocar as linhas aqui. Ó, 128,355. Então você pega aqui, ó, resistência, coloca no fundo, primeiro, e dá um Ctrl C e um Ctrl V, que ele já copia a outra, tá vendo? Então você colocou a primeira linha aqui, ó, pode colocar um alarme nela, alarme, ativar e colocar a posição dela que você quiser. Eu vou aplicar, esse aqui já é o fundo, então deixar já ele marcado aqui, né? E aí, quando você copia, ele já copia inclusive o alarme. Ctrl C, Ctrl V. E aí você só altera a posição dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 128,355. 128,355. Então, eu posso escrever um texto nela também aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui possível, resistência, aplicar. Eu posso colocar ela aqui acima da linha, do lado direito. Então, eu vou ver aqui, ó, tá vendo? Possível resistência. E aplico e dou OK. Então, agora eu vou copiar e colar. E ele já vai me dar outra linha. Eu só vou mudar a posição. Então, vamos pegar aqui, ó. 128,555. Então, 128,555. Aplico. OK. Mais uma linha. Quero marcar mais uma linha. Vou marcar 5 níveis aqui. 128,955. Então, posição, essa aqui não, posição 128,955, aplicar, aí 129,555, então você Ctrl V, 129,555, aplicar e dou OK. 130,555. 130,555. Certo, aplicar. Então eu tenho aqui as possíveis resistências, certo?
E aí depois eu trabalho uns 5 minutos, por exemplo, para fazer Então, o que que eu vou analisar aqui sempre? Ele tocou na linha que eu coloquei, uma possível resistência. Aí eu vou analisar o preço e o volume, né? Um exemplo aqui, ó, que aconteceu ontem aqui. Ontem a gente teve um baita volume aqui, ó, nesse candle 73. Inclusive o meu amigo Rafael conseguiu pegar um trade aqui no candle 79. Percebeu assim, trabalhou em cima dos volumes e outras coisas. Mas basicamente vocês vão esperar chegar na possível resistência. Então é sempre assim, possível resistência. Sempre penso, o mercado é soberano. A gente não sabe se realmente vai passar, se realmente vai ficar, se realmente vai romper. É tudo uma questão de estudos, certo? Então aqui já estão marcados o dia de hoje para mim. Aí eu posso marcar também a parte de baixo. Um exemplo, ele está no 127,955. O que eu teria aqui uma possível suporte? Um possível suporte. O 127,595, colocar o 131,110, que é o topo mais relevante, né? Que foi o que parou lá. Então ele está aqui, ó, 126,910, ele pode vir parar. Então eu posso marcar esse 126,910. E aí eu vou Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou mudar o texto, né? Que eu vou colocar assim, possível suporte. Vai aqui no texto, possível suporte, porque ele está abaixo, né? Possível suporte. E aplico. Já está com alarme e tudo. E aí eu vou pôr a posição. Qual que é a posição? 126,910. Então eu vou colocar aqui, ó. 126,910. E vou aplicar. Certo? Então, vou resetar o gráfico aqui, ó. Então já tem essas marcações. Aqui, ó, você sempre é bom escrever porque aí você vai ver, você não vai ficar na dúvida assim, é uma resistência ou é um suporte. Então você não vai ficar na dúvida, entendeu? Aqui eu marquei o fundo do dia, né? Você pode escrever assim, ó. Você escreve, e aí você não precisa, o que é isso aqui? Fundo do dia anterior. Ou mínima, né? Pode colocar assim, ó. Mínima, que não deixa de ser o fundo, né? Mínima do dia anterior. E aplica lá, ó. Colocar do lado direito, que eu gosto de ver aqui, né? Na escala onde que ele tá. Ele tá nesse aqui. Então eu tenho a mínima do dia anterior aqui. E as outras marcações. Enfim, pessoal, era isso que eu gostaria de passar. Não quero fazer um vídeo tão demorado. Isso aqui é uma ótima forma de você marcar possíveis resistências e possíveis suportes. Lembrando mais uma vez, pessoal, para não me dar dor de cabeça, não é recomendação de compra e de venda, é apenas estudo compartilhado com vocês, tá bom? E é um estudo que ele foi provado matematicamente já. Então é uma coisa assim que você pode confiar e a partir do momento que chegou na região e a movimentação dos preços for interessante para fazer a operação, vocês fazem. Lembre-se assim, o mercado é soberano, sempre lembra disso. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e muito obrigado e até a próxima.